Domingo a igreja fala novamente, que Deus seja nos abençoado. Então, estudando hoje a leitura de Daniel, como Deus nos deu, que está em Daniel 6, do 10 ao 23. Como na Bíblia para nós está buscando essa palavra. Daniel 10, Daniel 6, do 10 ao 23. Daniel, pois, quando souber que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punhava no seu joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aquele homem foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todos os homens que fizessem uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova do leão? Respondeu o rei, e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem dos edictos que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei, e o negócio ficou muito finalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração, livrou-se até o pôr do sol. Trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenação que o rei define se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançara na cova do leão. E falando, o rei disse a Daniel: ó, teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele do sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova do leão. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando com o rei:
disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei a caso, o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te por diante. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos Deus, para que não lhe fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido dito algum. Então o rei muito se alegrou e em si mesmo ele mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele no seu Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Pai, céu da terra, estou eu aqui na sua casa, orando e falando, Pai, dos seus filhos que vai ouvir essas palavras que o Senhor me deu para estar falando a sua mente, Pai. Cuide de mim, Pai, foi falado, eu te peço em nome de teu Filho Jesus. Amém? Amém, Jesus. A história de Daniel está aqui. Em Daniel 6, 10, 26, que é o poder transformador da oração diária. Daniel 10, 3, relata a experiência de Daniel na cova do leão, diante do decreto que proibia oração a qualquer Deus. E certo, o rei Daniel permanece fiel à sua prática diária de oração. Sua janela aberta em direção a Jerusalém simboliza a persistência na condições como Deus. Os conspiradores denunciam Daniel ao rei Dário, que mesmo relatante é obrigado a lançá-lo na cova do leão. Surpreendentemente, correto, Deus envia seu anjo para fechar a boca do leão. Observamos Daniel, o rei, reconhece o poder divino e promulga um decreto, exaltando a Deus de Daniel. A história de Daniel na cova do leão é um testemunho inspirador do poder transformado da oração diária. Nas condições do decreto que proibia orações a qualquer entidade que não fosse correta. Daniel destaca-se como um homem de princípio na palavra.
a despeito da consequência, ele continua a ser enjoelhado e buscar a face de Deus, mantendo uma prática consistência de oração. Esta narrativa não apenas ilustra a coragem de Daniel diante da adversidade, mas também destaca objeções profundas da oração regular em sua vida. Daniel não via a oração como uma meras obrigações religiosas, mas como uma fonte constante de fortalecimento espiritual e comunhão com Deus. Sua janela aberta em direção a Jerusalém simboliza suas conexões constantes com a terra prometida e por extensões com o Deus que ali escolheu habitar. Aleluia. A fidelidade de Daniel na oração. A Daniel mesmo, diante da ameaça de ser jogado na cova de leões, permanece fiel à sua rotina diária de oração. Daniel 6,10, sua devoção constante destaca a importância da consistência na busca pela presença de Deus. A referência bíblica em Daniel, de Daniel 6,11, enfatiza que a prática de Daniel era uma escolha consciente, realizada como fazia interiormente. Isso evidencia que sua devoção não era apenas uma resposta à crise, mas um estilo de vida constante. A atitude de Daniel perante o decreto revela que sua devoção a Deus supera qualquer temor humano. Ele não permite que a circunstância o afastem da comunhão diária com o Altíssimo. Daniel 6,10. Adiante da denúncia, Daniel é levado à cova dos leões, demonstrando que a fidelidade à oração pode resultar em desafio. No entanto, sua coragem revela que há transformações pela oração. Frequentemente envolve enfrentar a adversidade. Daniel 6,16. A resposta de Dário ao lançar Daniel na cova indica sua esperança
na capacidade do Deus de Daniel. Em preservá-lo, Daniel 6,16. Isso destaca a confiança que a oração constante constrói naqueles que creem no poder divino. O desfecho surpreendente com a perseveração de Daniel evidencia que a prática regular de oração não apenas transforma a vida do intercessor, mas também atrai intervenções divinas em meio às provocações. Daniel 6,22. O reconhecimento divino e o impacto no mundo. Aleluia. A intervenção divina na cova dos leões destaca o reconhecimento da fidelidade de Daniel. Por parte de Deus, isso reforça a ideia de que a oração constante é dotada e recompensada pelo Senhor. Daniel 6,22. O decreto promulgado por Dário após a experiência de Daniel destaca a repercussão pública do poder transformador da oração. O testemunho de Daniel influencia não apenas sua vida pessoal, mas também as percepções do rei e, consequentemente, das nações. Daniel 6, 26 e 27. A história de Daniel na cova dos leões forma-se um legado duradouro, inspirado gerações futuras sobre o impacto da oração constante, o poder transformador de uma vida de busca diária a Deus. Transcende o indivíduo influenciado o mundo ao redor. Daniel 6, 28. A vida de Daniel na cova dos leões é um chamado a reflexões sobre o poder transformador da oração. O diário, transformação diária, sua devoção consistente não apenas perseverou em meio à diversidade, mas também influenciou as percepções do rei Dário e deixou um impacto duradouro na história. A janela aberta em direção a Jerusalém simboliza não apenas a direção da oração de Daniel, mas também a abertura de um canal constante de comunhão com Deus. A prática diária de buscar a face do Senhor não apenas nos mantém conectados espiritualmente, mas
também nos capacita a enfrentar desafios com coragem e confiança. A história de Daniel revela que a transformações pela oração vai além da esfera pessoal, alcançado e com testemunho público e deixado um legado que ressoa através do tempo. Em um mundo repleto de desafios e pressões culturais, a narrativa de Daniel na cova dos leões nos inspira a cultivar uma vida de oração constante que possamos aprender com sua coragem, fidelidade e confiança no poder transformador da comunhão diária com o nosso Deus. Que assim como Daniel, possamos impactar o mundo ao nosso redor, através do testemunho de uma vida comprometida com a oração. Aleluia. Aqui na história de Daniel, continuando na lição 29, o tema é firmeza na fé, em meio a perseguições. Daniel 3, de 1 ao 30. Pode abrir a Bíblia aí e ler. Daniel 3, de 1 ao 30. Nós vamos estudar essa leitura também, Daniel. Daniel 3, 1 ao 30, relata a história dos 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, confrontados com a ordem do rei Nabucodonosor de adorar uma estátua de ouro diante da recusa em violar sua adoração, inclusive a Deus. Os jovens são lançados na fornalha ardente. Surpreendentemente, eles não são consumidos pelo fogo. E uma quarta figura, semelhantemente a um filho dos deuses, é vista junto a eles. O rei testemunha o milagre e reconhece a supremacia do Deus do jovem, emitindo um decreto que proclama sua grandeza. Aleluia. A narrativa dos 3 jovens na fornalha ardente é um relato marcado de coragem e firmeza na fé, em meio a perseguições. O contexto mostra um Nabucodonosor arrogante, buscando consolidar sua autoridade por meio da adoração forçada a uma estátua diante dessa imensa ameaça. Sadraque, Mesaque e Abednego confrontam uma escolha crucial: comprometer sua fé ou enfrentar as terríveis consequências. A
introduções desta destaca a atmosfera dessa tensa e desafiadora criada pelo decreto real, resultando a dilema enfrentando pelos três jovens. Essa situação proporciona o cenário para as exibições extraordinárias de sua firmeza na fé, independentemente das adversidades iminentes. Ao desafio à fé e a recusa determinada. A Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da pressão para adorar a estátua, recusam-se firmemente, mantendo sua lealdade a Deus. Daniel 3, 12, 18. Essa recusa destaca a importância da firmeza na fé diante de desafio que confronta a confiança religiosa. A resposta corajosa do jovem ao rei, baseada em uma confiança no poder divino, reflete uma fé inabalável que não cede a coerções ameaça. Daniel 3, 16 a 17. Isso destaca a resistência firme em meio a perseguições. Aleluia. Ao enfrentar a ameaça de ser lançado na fornalha, o jovem reafirma sua confiança de que Deus é capaz de livrá-lo. Mas, mesmo se não o fizesse, sua fidelidade permanecerá. Ao Daniel 3,18, essa postura demonstra a firmeza na fé, mesmo quando os resultados são incertos. O rei, furioso, ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais que o normal, destacando a intensidade das perseguições enfrentada pelos jovens. Daniel 3,19. Esse aumento de calor simboliza as exceções da adversidade diante da firmeza na fé. Surpreendentemente, ao serem lançados na fornalha, os jovens não são consumidos pelo fogo, evidenciando uma intervenção divina milagrosa. Daniel 3, 24, 25, a presença de uma quarta figura, interpretada como um anjo, ou representações divinas, destaca aproximadamente de Deus nas tribulações. Aleluia. O testemunho do rei, ao ver o jovem idoso na fornalha, reconhece a supremacia do Deus dos judeus
emite um decreto, exaltando sua grandeza. Aleluia. Daniel 3, 28 e 29. As manifestações do poder divino na diversidência impactam não apenas os crentes, mas também aqueles que testemunham a fidelidade à fé. Após ser retirado da fornalha, o jovem emerge liso, sem cheiro de fumaça, em sua veste. Daniel 3, 27. Isso evidencia não apenas a proteção divina durante as provações, mas também a vitória sobre as circunstâncias adversas. O decreto subscrito do rei reconhece a inquestionável grandeza, o poder de Deus. Dos três jovens, demonstrando que a firmeza na fé não apenas enfrenta ou perseguições, mas também influencia aquele que persegue Daniel 3, 29. Aleluia. A história dos três jovens na fornalha ardente destaca que a firmeza na fé não apenas garante a proteção divina, mas também serve como um testemunho impactante que proclama a glória de Deus em meio a perseguições. Daniel 3, 30. Conclusão. A conclusão destaca a relevância temporal da história dos três jovens na fornalha ardente, como um exemplo inspirador de como a firmeza na fé prevalece diante das perseguições e narrativa não apenas exalta a coragem excepcional desse homem, mas também sublinha as intervenções divinas que os preservou e as transformações que resultou da experiência. Ao observar o desfecho, enfatiza-se que a firmeza na fé não apenas enfrenta perseguições, mas também atrai a tentação divina. A presença de Deus na fornalha diante simboliza sua possibilidade nas situações mais adversas. A reação do rei, ao reconhecer a grandeza do Deus do jovem, destaca o impacto transformador da firmeza na fé sobre aqueles que observam. A explicação prática encoraja os crentes e permanecer firmes em sua fé, mesmo quando confrontados com desafio intenso. A história dos três jovens na fornalha ardente não apenas inspira, mas também desafia a adotar uma postura inabalável,
confiando que a fidelidade a Deus consulta em vitória, não importando as circunstâncias adversas. Assim, a firmeza na fé continua sendo um testemunho poderoso da soberania divina e da vitória sobre as perseguições. Amém? Aleluia, Jesus. A próxima leitura vai ser em Daniel 4, 19 ao 37, que é a humildade que exalta o crente. Amém? É onde nós vai estar dentro. Vocês podem achar na Bíblia, estudando aí. Daniel 4, do 19 ao 37. Que vai ser a humildade que exalta o crente. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, agradeço o Senhor por essa palavra, por esse culto maravilhoso que me deu. Senhor, nos abençoe. Me dê uma noite maravilhosa. Senhor Jesus, de sono, que a gente vai para casa. Senhor, põe um anjo, Pai, junto com nós. O anjo vai essa casa e cuide quem ela fica, Pai. Cuide de nós, abençoe por nós, em nome do Senhor Jesus. A bênção, pastor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. A comunhão do Espírito Santo seja com vós, todos digam amém. Você que disse amém, cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor. Aleluia.